Quase como aos restaurantes, onde tem camionistas à porta, onde é bom. Com bota, câmara de combustão, segmentos, lindos tudo. Mas quando a gente anda num carro elétrico, não há para mais ninguém. Para o dia a dia. Yeah. Nós passamos mais horas sentado no banco do carro do que deitado na cama. Já bebi 2 garrafas de whisky. E eu, mal. Começou logo assim. Começou logo. Quando começa mal, geralmente vai acabar pior. Há 7 anos, fazia uma viagem de 10 km e recebia 8 euros. Hoje, um motorista de TVD faz uma viagem de 10 km, para bater os 5 euros é difícil. Com o carro elétrico, passamos de gastar 800, 900 euros por mês de gasóleo para gastar... E é o que eu explico às pessoas. Eu vou pagar o meu carro com a poupança. Pois. E todos os carros que eu tive no TVDE até aqui, eu paguei com o meu trabalho. Eu não estou a dizer que o carro elétrico é a última Coca-Cola do deserto. Mas nós temos que pôr as cartas todas na mesma. Mas tu ganhas 800, 900, 1000, mas tens o subsídio de Natal, tens o subsídio de férias. Aqui não há nada. Ainda podíamos estar aqui nisso. Podemos fazer parte 2. Não, exato. Ok, vamos lá começar este vídeo. Estou aqui com o meu amigo Tiago, é um condutor da TVDE. Tens uma página de Instagram, TVDE Tuga. Yeah. Partilha imensas histórias, tem imenso conhecimento dentro da área. Acerca de... Ajuda-me, quanto tempo é que tu tens um carro elétrico? Eu tenho há 7 meses. 7 meses. Começou a fazer uma quantidade de histórias, a partilhar a sua experiência, a transição para a mobilidade elétrica e as vantagens que é para um condutor TVDE. E estou satisfeito. Tenho aqui uma porrada de questões, podem ir lá ver, vou deixar aqui o Instagram do Tiago, porque tem lá imensas partilhas que eu acho muito engraçadas. Tiago, vamos lá. Com 15 anos, eu só queria trabalhar, eu não queria estudar. Nunca tive um patrão, foi sempre a trabalhar por minha conta. E então eu não quis andar na escola. Ok. E então a minha dificuldade na internet era o quê? Era fazer a descrição dos vídeos. A partir do momento que eu comecei a usar, acabou. Para fazer a descrição, tudo ChatGPT, ainda agora aprovar um vídeo, lancei, 2 horas, 10.000 visualizações. Mais nada. E com o ChatGPT, um gajo começa a pôr ali ideias e de repente para remontar aquilo tudo. Eu tenho a faculdade feita e ainda tenho essa dificuldade. Eu escrever é o meu calcanhar daquilo, foi a única coisa que eu chumbei. Foi no 12º, foi a português. O meu discurso era péssimo. Antes de começar o YouTube, melhorou muito, assim à frente da câmara, é tipo, quase tipo um psicólogo, a idade de psicóloga. Melhorou, mas escrita é como eu, é como eu. Há montes de malta depois lá nos vídeos, tipo, olha Filipe, tu escreveste aí tipo características e tá... Também eu estou com erros, a minha mente está-me na cabeça como um caraço. Primeira pergunta, qual é que é o carro que andas e a versão? Eu já sei. Ora, então, o carro que eu ando é um Kia Niro, 100% elétrico, a versão Tech X, e pronto, é o carro mais equipado daquele segmento. Há baterias de 64 kW, 204 cavalos. 104 kW. Chega e sobra. É um avião. É a mesma coisa que o da minha mulher. Por um carro SUV familiar, há coisa de 10 anos, mais de 150 cavalos era considerado desportivo, agora... então aquilo de 0 aos 100 em 7 segundos, aquilo... não há muitos desportivos a fazer esses valores. Até agora não tiveste falta de potência? Nunca. Ultrapassagens, tudo, o carro é excelente. Não tem nada a ver com o carro a combustão, a velocidade de resposta é 100%. Ok. Portanto, carrega, pensa em fazer a ultrapassagem, carrega e quando pensa está do outro lado. Chegamos a um cruzamento, chegamos a uma rotunda, há ali aquele gapzito que um carro a combustão nós tínhamos de fazer ali aquele controle ali da embreagem, e depois a aceleração e depois não, é melhor não meter. Carro carrega, pronto, já está. E eu noto isso nos semáforos. Nós paramos num semáforo, qualquer carro que esteja ao lado, seja de alta cilindrada ou o que for, nós andamos, parece as motas nos semáforos, dá um toquinho e já vai à frente. É verdade. Do pessoal. Aliás, até as motas que metem-se assim à frente, às vezes nós, vá agora, tem que antes levantar o pé. desapareciam, agora temos que levantar assim o pé. E o Zoe, que eu andava, que a minha mulher tinha, já chegava também. E essas brincadeiras, ao fim de 50 mil km, têm lá 2 pneus para pôr à frente. Pois é. Pois aquilo o carrego está sempre a chegar. Já tem lá 2 pneus para pôr. Qual é que é a média que estás a conseguir no carro? Eu é assim, a maior variável que eu tenho é a chuva. Quando o carro está a chover, começa a consumir 17, 16.
mas a minha média no dia de trabalho é nos 13,5. 3,5? 13,5. A eficiência daquele carro é muito espetacular. bom, pá. É muito bom mesmo. Nós estamos agora na casa dos 14. Mas o teste que eu fiz assim tipo urbano, sem poucas paragens e a circular sempre até 90 km por hora, consigo facilmente ali de cerca de 12,5, o que era impensável com o Zoe. A eficiência deste carro é... O Zoe andava sempre 15. Eu já fiz vários testes. Um deles, por exemplo, fui daqui à Covilhã, sempre a 135, 4 pessoas no carro e ar-condicionado ligado. E ele fez 340 e tal quilómetros. Ao Porto, ao Algarve, direto, sem ter que fazer nenhuma paragem e com o conforto e a velocidade de um carro de combustão. Os carros elétricos estão a 90 a hora e eu na autoestrada a 135, 130. Ele está a dizer, aí os carros andam aí todos a empatar. Eu não posso mostrar qual é que é as velocidades às vezes que eu Claro. ando. Fora aqueles testes que eu faço, que eu ando sempre ali tipo no limite da velocidade, mas dia a dia... Eu posso dizer que eu tenho um Mercedes, um E220. Desde que eu comprei o meu Kia Niro, conduzi o E220 duas vezes em 7 meses. Fiquei... Foi. Eu sou daquelas pessoas que diz o motor a combustão, para mim é uma obra de engenharia. Como bota, câmara de combustão, segmentos, cilindros, tudo. Mas quando a gente anda num carro elétrico, não há para mais ninguém. Para o dia a dia. O carro elétrico é brutal. O mal dos carros é que a grande maioria, ou não sei a percentagem, das pessoas tem um carro desajustado ao estilo de vida que levam. Pois. Mas eu faço uma viagem por ano no Natal ou para ir de férias e tenho um carro, que é o meu caso também, de 5 cilindros que não justifica para o trabalho que o carro tem. Yeah. Enquanto o elétrico, para mim, para o meu trabalho e para o meu dia-a-dia, senta que nem uma luva aquele carro. Ele carrega enquanto estou a dormir, nos meus vídeos. Não dizes quantas horas é que estás a carregar. É as 12 em casa, 10, enquanto estou a dormir, enquanto estou a jantar. De manhã tenho a bateria disponível para ir trabalhar. Chego a casa sempre com autonomia de 100 km, porque o carro, no estilo de condução que eu tenho, atinge 450, 460, que é o que a marca recomenda em circuito WLTP. Ok. E eu consigo facilmente fazer, sem andar a dormir, nem em grandes pressões, o carro faz o que a marca anuncia. E para o teu dia-a-dia, para o trabalho, nunca conseguiste, ou pelo menos vistes, olha, preciso mais dos 400 km para fazer aqui um dia ainda mais produtivo. Já sentiste? Não, eu já senti, Ou fazes? já aconteceu, por exemplo, se tiver com muitas viagens longas, Ok. se tiver trabalhado muito bem nesse dia, olha, na hora do almoço dou um cheirinho, carrego mais 20 ou 30 kW e chega perfeitamente para Chega. acabar o não dia. Não sentiste no entrave? Não, nunca, porque é assim, a nossa dificuldade é escolher o posto. Podemos achar que, por exemplo, como é o meu caso, Lidl ou o Continente são mais vantajosos. Ok. Mas se tiver com Eu as não calças na mão, eu chego a qualquer lado e ligo o carro e carrego, não é? Pois. Quais são os mais baratos? Estão-me sempre a perguntar isso e a malta nos comentários diz-me, olha, é este dos continentes, utilizar a aplicação Continente. ou para depois ter os pontos e isso tudo. Como eu carrego em casa e todos os 400 km que aquilo dá-me, tipo, pôr a carregar durante uma noite, chega-me e sobra para o dia-a-dia, mesmo se eu tiver que fazer uma viagem, não tenho essa necessidade. Para teres uma ideia, o mês passado fiz um carregamento na rua e em que nem precisei dos quilómetros. Porque pensava que ia sair à noite com a minha esposa nesse dia e carreguei o carro e depois nem foi preciso. Okay. Os quilómetros que eu tinha disponíveis tinha dado perfeitamente. Agora, os motoristas TVDE são os expertos a saber onde é que há os postos mais baratos. E as combinações dos cartões com o supermercado ou com o posto. E este é um ponto bastante interessante. Se vocês virem um condutor TVDE carregar num posto, falem com ele, vejam qual é que é a aplicação que ele utiliza. De certeza absoluta que vai ser a aplicação e o posto de carregamento mais rápido ao melhor preço. Aqui no Intermarché, também há muita gente ali a ir. A via rápida aqui. No Fórum Almada, também há muitos lá depois a ir. Deve ser também. Nos Lidls. Sigam a malta do TVDE, se estiver lá, quer dizer que ali compensa. Se não tiver, quer dizer que acaba por ser muito caro. É quase como os restaurantes, onde tem camionistas à porta, onde é bom. Então vá. Aí bem, isto foi só a primeira pergunta. Eu tenho mas já varreste aqui quase uma porrada de perguntas assim mais para a frente. Estás a falar, não me cala, Filipe. Eu também não, 11 minutos, mas pronto, eu depois vou para 30 minutos. Já me disseste quanto é que custou, tu apanhaste uma grande promoção no teu carro, ficou 39 mil. 36 mil. 36 mil. Puseste em empresa. Pus a empresa, já recebi o dinheiro do IVA, inclusive hoje dos 2 carros que eu comprei, porque eu comprei um com a parceria Uber e comprei outro que já não havia deste modelo para entrega e comprei. Às vezes, dessas promoções assim rápidas, eu cheguei, os 3 carros que eu estava interessado era o Tesla Model Y, era o BYD A3 e o Kia Niro. Eram os 3 carros que eu para o meu estilo de trabalho e para o meu estilo de vida, e o que eu gostava era os 3. Tive um fator determinante para a minha compra, que foi a minha mulher que gostou do Kia. E isso aí cai logo os outros negócios por terra.
Mas, por exemplo, aconteceu na BYD, o primeiro carro que eu fui ver era 40.700 para a empresa, o AT3. AT3, Sim. todo, né? Sim. Era 40.800. Okay. Depois, a segunda vez que eu cheguei a ver, eles estavam com uma campanha a 38.000 e de repente, já tinha este carro comprado, a Uber lançou uma parceria com a BYD, se fosse comprado em leasing, o carro ficava por 30.000 euros. E menos o IVA? Não, mais o IVA. Por 36.000. Ficava o preço do que eu dei por este e com um equipamento não, mas eu acho que superior. fizeste bem. Eu já experimentei o AT3, a minha única, não é desilusão, o carro em si, acho que estava espetacular para aquilo que uma pessoa dá, mas estava à espera um bocadinho mais de autonomia e de consumos. Mesmo se eu tivesse sido simpático com o teste que eu fiz do AT3, nunca conseguia chegar ali perto dos 400. Com o Hyundai, ou com o teu, no caso, 400 é fácil. A eficiência é muito diferente. Eu gostava do BYD, do design do carro, era bastante bonito e era o que eu gostava mais, só que o que me levou a comprar o Kia foi, já há muitos carros destes na Uber, e em táxi também, e por coincidência, umas semanas antes de eu comprar o carro, a Uber, em parceria com a Kia, lançam cá para fora um estudo que recolheram, eu não sei precisar, se foi 20 ou 30 carros, para fazer testes de baterias. Havia carros com 340.000 com uma degradação de 2%. A gente começa a pensar, a minha vida é vender quilómetros, não é andar a passear o carro. Se eu tenho um carro que está a dar garantias da degradação da bateria, é aí que eu tenho que ir. E tu tens um objetivo. Eu tenho que chegar aos 500.000. 500.000 quilómetros. Sigam-me. Vão ouvir falar de mim. Curiosidade. E depois nessa altura vais fazer um teste à bateria, que eu também tenho curiosidade para ver como é que está. Pá, mesmo se estiver ali tipo a 70% da retenção inicial, fala-me de um carro a combustão com 500.000 km não tenha já levado se calhar 2 motores. É uma falsa questão. Porque é uma falsa questão. O carro a combustão não tem o mesmo desempenho e basta a gente levar o carro a combustão a um banco de ensaio, com um carro a combustão com 5 ou 6 anos ou com 200.000 km, não debita a mesma cavalagem que debitava em novo. Mas essa. Eu esqueço-me dessa coisa. Se dinheiro não fosse uma questão, qual é que era o carro que tu escolherias? Se não fosse o valor, era o EV6. EV6? EV6. Giro, nunca pensava que fosse essa escolha. Era o EV6. Mas foi um carro que eu fui... das Mercedes... Epá, eu fiquei tão satisfeito. Sair daqui, num sítio que eu estou confortável. E então, o carro que está o patamar acima é o EV6. Nunca andei no EQB, que há muitos agora no TVDE, estão a entrar alguns EQBs. Acho que para a empresa aquilo fica em 54.000 euros. Estava mesmo a pensar que podia ser Tesla Model Y. Esse, antes de comprar, era o que eu queria. Porque a bateria LFP, assim, os testes feitos dos ciclos de degradação, ainda não há testes feitos de outras baterias como a das LFP. E então, para mim, que é o meu trabalho, a bateria LFP também era uma garantia. E eu só vacilei, para já, uma questão da campanha, porque em inventário o Model Y estava 43.000. Acho que foi o modelo anterior, na altura que eu comprei este carro. Acho que estava a 43, este deu 36, era uma boa diferença. Sem dúvida nenhuma. E depois de eu começar a andar no Kia e ter 2 Kias, eu acho que agora o próximo carro era o EV6. Está bem, quando começasse a andar já não tinhas as mesmas médias que consegues com hoje. É totalmente mais diferente. Pesado, se escolhesse depois a versão com duplo motor, era mais giro conduzir, mas depois aí também as médias... mas eu acho que se calhar o conforto, porque é o que eu digo muitas vezes aos colegas. Nós passamos mais horas sentado no banco do carro do que deitado na cama. E então acaba o conforto de ser uma coisa também importante para nós. Escolhestes começar, olha, de um dia para o outro vou começar aqui serviços de TVDE, vou começar a fazer assim Uber, ou foi assim algo que surgiu... Não, foi uma história engraçada. Eu sempre trabalhei por minha conta e eu fazia distribuição de queijo fresco nas grandes superfícies e nos hospitais. E entretanto... Já gostavas de conduzir? Já gostava de conduzir, porque eu aprendi a conduzir com 11 anos e os meus pais tinham carros. Toda a minha família está ligada ao setor automóvel, com táxis, com oficinas, stands de automóveis, e então era um mundo que me fascinava, os carros, e eu sempre tive carro, e eu preferia andar num carro velho a não ter carro. Eu, quando tirei a carta, tinha logo um carro à porta para andar. E então surgiu um amigo meu, desafiou-me para termos um Uber, e então cada um arranjou um Uber para fazermos à tarde, porque a distribuição era só de manhã. Entretanto, eu já faço isto há 7 anos. Qual é que foi para ti, depois então de ter dado assim este passo para serviços de TVDE, qual foi a parte mais difícil? Não houve ser uma parte difícil, porque assim, eu gosto de comunicar com as pessoas, eu gosto de conduzir e de ganhar dinheiro. Então juntou-se os 3 mundos num só trabalho. Se estão-me a pagar para fazer o que eu gosto, as minhas 7 quintas. Ainda hoje eu tenho outros negócios, outras fontes de rendimento,
E os próprios seguidores, porque é que ainda trabalhas? Porque eu ainda saio todos os dias com aquilo de bater a meta, de ir ao objetivo. E às vezes, ainda ontem, eu estive a gravar uns vídeos para a minha página no Instagram, mas de manhã ainda fui trabalhar. Hoje vim aqui contigo, de manhã ainda fui. E hoje já vi uma história que tu fizeste lá no Instagram do TVD Private, não? Sim, do motorista privado. Okay. Então é um prazer que eu tenho naquela profissão. E dentro disto era outra pergunta. Tu preferes passageiros calados, cheguem-se lá, não digam nada, ou que interagem contigo? Eu prefiro que interajam. Há uns que devem até dizer, epá, eu não quero falar nada. Não. Ali nos primeiros 2-3 minutos a gente percebe logo o tipo de passageiro. A pessoa diz bom dia, boa tarde e a gente respeita a pessoa. Acaba por às vezes irem a descansar na viagem, vêm de reuniões, organizar ideias, há pessoas que vão a trabalhar, mas geralmente o tema de conversa agora é o carro elétrico. Então, está contente com o carro? Então, quantos quilómetros faz? Ou então, pergunta que todos eu os sou turistas... Eu sou um desses. A última viagem que fiz de Uber desde o aeroporto até aqui a casa, apanhei um rapaz que conduzia um iPace, 20 minutos, parece que durou para aí tipo 3 minutos. Eu, pronto. O elogio que eu mais ouço e que fico contente é você devia ir para vendedor da Kia. Quando dizem você devia ir para vendedor da Kia, assim, pronto, então consegui passar bem a mensagem. Fica a dica, Kia, tem aqui o Tiago, se quiserem depois, mais uma parceria. Dentro dos passageiros, qual foi o cenário mais caricato? Epá, e caricato estou a ser simpático, assim, tipo mais... Uou, o que é que acabou de se passar? Mas estou a ver aquelas filmagens às vezes de malta assim, principalmente à noite. Em 7 anos já aconteceu várias coisas, mas assim a mais caricata foi aqui na Sobreda, era inverno, mas já era de noite, ainda era tarde, mas já estava tudo escuro. Eu apanhei um sujeito, sentou-se atrás de mim, quando se senta no carro diz-me: já bebi 2 garrafas de whisky. E eu, mal. Começou logo assim. Começou logo e eu assim, bem. Okay. Entretanto, eu comecei a puxar a conversa e ele diz-me assim: olha, vamos ali à Quinta dos Lírios, que é no antigo bairro da Jamaica, e um sujeito deve-me 10.000 euros no tráfico. E eu vou lá matá-lo. E o homem tira a pistola e mostra. Eu nunca me senti ameaçado. Mas, é pá, a gente pensa, eu tenho 2 filhos, vou com um maluco beber 2 garrafas de whisky com uma pistola dentro do carro. E está-te a dizer que vou matar alguém que tu já és cúmplice de um crime se acontecer. E eu cheguei agora. E então, ele está bem, com certeza, 112, aqui cá em baixo. Ele meteu-se dentro do carro, ele ia atrás de mim, íamos a falar e eu assim, na altura tinha uma Megane, uma 1500, e assim, o que a Megane dava na A33 foi o que eu odeio. Aquilo, quando eu saí no fogueteiro, entretanto o sujeito, eu acredito que ele devia ter um distúrbio ou uma coisa qualquer, porque não era só álcool. Sim. Entretanto, quando chegamos à Quinta dos Lírios, ele diz-me assim: olha, para ali ao pé daquele acoponto. Quando ele diz para ao pé daquele acoponto, eu quase que me vieram as lágrimas aos olhos, quando isto acabou. Pronto. Entretanto, ele saiu do carro, apareceram uns sujeitos e começou a conversar com eles como se nada fosse, como fossem amigos. Então eu fiquei assim, bem, acabei por não saber bem o que é que se passou ali, não senti que ele tivesse a ameaçar aos outros, mas não sei, um quarto de hora, 20 minutos, foram aterradores. 2 questões. Primeiro, deu-te 5 estrelas? Não sei, porque nós não conseguimos ter acesso a isso, mas uma não deu porque não apareceu na aplicação. E a segunda, no dia a seguir? Não apareceu nas notícias, eu dormi descansado. Rei da manhã, foste lá. Não houve ocorrências. Ok, bem, eu estava a pensar, tipo assim, um bêbado e tal, bem, essa foi uma fasquia, mas já te aconteceu outras situações? Já me aconteceu. Eu lembro-me que aqui esta história é muito engraçada. Eu levei uma senhora para um festival que era o Vila Mix. E entretanto ela foi assistir a viagem toda, se cheirava bem. E eu estava constipado. E eu disse a ela: olha, desculpe, mas eu não consigo identificar se cheira bem ou não, porque eu estou constipado. Então o que é que eu me lembrei? Olha, se você está desconfiada que cheira mal, eu tenho aqui um bocadinho de ambientador, posso lhe emprestar. E ela não achou muita graça. Mas quase todos os dias acontece no aeroporto carregar as malas do passageiro errado. Isto é a tua mulher? Sabe, a minha sabe. Agora com as placas TVDE acontece menos. Mas no princípio o carro era descaracterizado quando a pessoa entrava. E aconteceu várias vezes de apanhar o passageiro errado. Aconteceu-me uma vez no 5 de outubro, apanhei uma senhora. Quando chegamos ao Marquês de Pombal... No aeroporto tem que estar sempre muito movimento. E também. Onde há um grande aglomerado de pessoas é difícil porque a pessoa não identifica pela matrícula. E nós só temos o nome, não sabemos mais nada. Então, e às vezes a pessoa está a pedir o João para trazer a Maria. Então levaste-a para Sintra e era para ir para o carregado? Não, foi parecido. Não foi tão longe, mas foi parecido. Eu saí da 5 de outubro, cheguei ao Marquês de Pombal, a passageira que tinha pedido o serviço alterou o destino para voltar. E eu disse à senhora: então você alterou o destino, é para voltar para trás? Ai, não.
eu quero ir para o Cais de Sodré. Não, mas a gente estava a ir para... Eu já não me lembro na altura, mas para o Corte Inglês, uma coisa assim. Ok. Entretanto, porquê é que isto aconteceu? Eu pergunto sempre o nome e confirmo o destino. Só que era de noite e a pessoa vinha falar ao telefone e a gente não interrompe. Olha, é fulano Natal. A pessoa entrou dentro do carro e eu arranquei e pronto. E depois, no fundo, resolve-se tudo porque as pessoas, acredito, fazem de boa fé. Nós também tentamos resolver a situação da melhor maneira possível. E qual é que foi a pessoa assim mais parva? Pronto, isso foi a caricatas e acredito que estávamos aqui quase até tipo 3 horas a contar segredos, mas aquela pessoa assim mais, você é para estar aqui tipo a servir-me e não quer que me incomode. Epá, não, porque às vezes eu sinto isso, porque as pessoas são muito frias e parece que já não levam aquilo como se estivessem a lidar com o meu feitio. Okay. Porque se a pessoa não quer falar, não quer. Pronto, eu conheci-o há tipo há 1 hora, então aqui parece que... então se quer falar muito tempo. É. Mas acho que tem a ver com o meu feitio. E pronto, e também assim, o carro é meu, eu estou a prestar um serviço, não estou a prestar vassalagem à pessoa, né? E então a gente põe os pontos nos is, se a pessoa não se estiver a comportar bem, a gente diz, pessoal, podes acabar a qualquer momento. Sim, a gente está protegido pela lei. Há vários parâmetros na lei 45/18, que é a lei do TVDE, em que, de algum daqueles fatores, serem risco motorista ou o carro ou qualquer coisa, a gente pode terminar a viagem, convidar a pessoa a sair. Um amigo meu meteu lá para dentro. Depois utilizaram o saldo dele, lá o cartão dele, e a própria Uber depois repôs aquilo que foi gasto em limpezas. Normalmente as plataformas assumem a limpeza dos carros. Só que nunca ficamos a ganhar, porque o carro a partir daquela hora já não trabalha e depois tem a paragem para fazer a limpeza do carro. É assim, não é que eu saiba mais que os outros motoristas, mas ando aqui há 7 anos, tenho um pouco mais de experiência. Quando começa mal, geralmente vai acabar pior. Yeah. E então é assim, se a gente vê que a pessoa está alterada ou uma coisa, eu já não levo. Para mim é segurança e da pessoa também. Um grega assim num carro, aquilo só passado 2 dias é que se calhar passa ao cheiro. E coisas que não lembra a ninguém, urinarem dentro do carro, de ficarem dentro do carro. Às vezes os colegas contam-me, não deixaste de entrar dentro do carro. Como é que podes? É sério? Que coisa. Bem, pois. Então, é complicado. Quer dizer que não fazes, ou não gostas de fazer, os turnos assim mais de noite? Não, eu tenho o meu horário de trabalho, que eu começo a trabalhar às 9 da manhã e paro às 7 da noite. Às vezes a coisa estica-se mais um bocadinho, mas a minha mulher ali, o jantar, e eu de casa. mas eu, pronto, se vejo que a coisa ainda no outro dia, aconteceu uma história, vem um senhor a comer uma sandes de ovo em pão de forma. Ok. Não vou sujar. É impossível não sujar. É impossível. Bom senso. E a gente ainda diz, eu espero aqui um bocadinho, porque o tempo está a ser pago enquanto a gente não abrir a viagem, não há problema nenhum. E você come e a pessoa, não, mas eu não vou sujar. Mas é impossível uma sandes de ovo não sujar dentro do carro. E quando vê o passageiro a seguir, quer encontrar o carro limpo, né? E a gente não pode. O motorista faz 10, 20, 30 viagens por dia. Cada viagem para 5 minutos para aspirar o carro. Possível. Bom senso, mal. Eu posso dizer que na outra minha Megane tive uma senhora que se lembrou, com Super Cola 3, começar a colar uma coisa qualquer e caiu cola em cima do banco do carro. Falar sério. Ai, que bem. Não percebo o que se passa na cabeça dessas pessoas. Muitas vezes no trânsito, estou na fila do pão, eu não chego lá e vou ao lado da fila e chego e meto-me à frente do segundo ou do terceiro que está na fila. Porquê é que eu no trânsito tenho que fazer isso? E às vezes os passageiros dizem, então você não se mete. Não, amigo, olha, eu faço assim. Se todos fizerem, a gente vai lá chegar todos mais rápido. Agora hoje amanhã filma-me aí a passar à frente de um... Ele estava a dizer que era... Ele estava a dizer que estava... Valores... semana, mês versus hora de trabalho, é bom, recomendas, agora não, antes sim, pronto. Isto é assim, um motorista de TVDE, para a gente ter aqui uma ideia, há 7 anos fazia uma viagem de 10 km e recebia 8 euros. Ok. Hoje, um motorista de TVDE... Fora a comissão. Diretamente ao condutor? Ao condutor. Okay. Fazia uma viagem de 10 km, recebia 8 euros. Hoje, um motorista de TVDE faz uma viagem de 10 km, para bater os 5 euros é difícil. Ok. 4 e qualquer coisa. E o que é que as plataformas estão a ver? É que com elétrica há menos despesa. E a plataforma, o objetivo da plataforma é pagar o mínimo possível ao motorista, mas que ele faça a viagem e pedir ao passageiro o máximo de dinheiro possível e fazer com que o passageiro ande. E então nós ficamos ali naquela balança a brincar com os valores. Agora, é assim, o que aconteceu foi muitos motoristas mudaram as estratégias de trabalho. Começaram a basear-se no valor por hora,
a selecionar viagens e então aí há alguns motoristas que ainda conseguem tirar um bom rendimento. Com o carro elétrico, passamos de gastar 800, 900 euros por mês de gasóleo para gastar 125 euros de luz. Por exemplo, eu tenho o Gold Energy com parceria ACP e com biohorário, eu estou a pagar 9 cêntimos o quilowatt, mais os impostos. Mas quer dizer, é um Em valor... casa? Em casa. Ok. Eu consigo carregar sem os impostos o meu carro com 3 euros e qualquer coisa. Não sabia, os condutores podem não escolher fazer uma viagem. Podem. É? Baseado, tipo, por exemplo, se tu vieres agora de Lisboa e vier alguém para Almada às 4 da tarde, ou então vice-versa, de Almada para Lisboa Nós podemos às não 8. aceitar. A taxa de cancelamento é uma coisa, a de aceitação é outra. Ok. Eu, por exemplo, eu posso dizer, eu até gravei na minha página aqui há uns dias, eu estava-me a tocar da Avenida de Madrid para Sesimbra, 18 euros, tocou 3 vezes, ninguém aceitou. E depois eu vim da mesma Avenida de Madrid para o Monte da Caparica por 11. Estamos a falar de uma diferença de 7 euros para ir do Monte da Caparica até Sesimbra. E depois tem o fator, tu chegas a Sesimbra e podes não ter volta, e tu chegas ao Monte da Caparica e estás apto a trabalhar outra vez. Exato. E aí o valor por hora às vezes não está associado ao valor da viagem. Eu vou fazer agora aqui uma de 40 ou 50 euros. Mas se calhar se fizeres 3 seguidinhas de 30, é capaz de ser mais vantajoso. E aí tem a ver, pronto, que é o que pessoas como eu fazem no Instagram, que é ajudar os motoristas a escolher e as métricas que eu trabalho, passar para o máximo número de motoristas a tentar ajudar. Né? Continuamos outra vez, continuar com a luta pelo nosso setor, mas... pronto, se a gente conseguir ajudar uns aos outros com umas métricas de trabalho diferentes. Mas o valor aumentou. O valor aumentou de quê? Das viagens, ou não? Sim. Pois, mas Isto é mas assim, para o condutor diminuiu. para o condutor diminuiu e a percentagem que eles ficam foi sempre aumentando também. E assim, se a gente for a ver a inflação, o preço dos combustíveis, o preço que os carros, por exemplo, nós estávamos em 2000, um exemplo, em 2019, 2020, pós-pandemia, o Citroën C4 custava 22 mil euros para ter VDE. Hoje esse carro custa 30 mil. O mesmo carro, versão Shine, motor 1500, caixa automática, o mesmo carro. Pois. E o motorista fazia 10 km, recebia 8 euros. Agora faz 10 km, recebe 4,80, 4,90. Mas se apanhas fila, estás lá parado 1 hora, ao contrário que no outro sítio para fazer o mesmo percurso, podes demorar 10 minutos e podes fazer tipo numa hora fazer 5 vezes esse percurso. E porque aqui as regras das plataformas mudaram um bocadinho nos últimos anos. Antigamente a plataforma mandava para nós, o preço é 70 cêntimos o quilómetro. Sim. E o preço o minuto, eu já não me lembro, mas cá são 13 cêntimos o minuto. E houve uma altura que decidiram assim, não, o preço da viagem é fixo. E então diz assim, tu saíste do Marquês de Pombal para a Costa da Caparica, são 10 euros. Se apanhares 1 hora de fila, é uma coisa. Se apanhares meia hora, o preço é os 10 euros à mesma. E depois é assim, às vezes ajusta, outras vezes não ajusta. Está fácil. Não. Está fácil. Um vídeo que eu vi teu, super interessante, e eu depois lá comentei, partilhaste a tua experiência passado 6 meses e fizeste uma comparação versus um carro a combustão. Combustão. A minha realidade, o carro que eu tinha para a transição que eu fiz. Fizestes 40 mil. 40 mil quilómetros. Exatamente. E eu somei nessas contas os carregamentos que eu fiz em casa e os fora de casa, porque eu fui ao norte, viajei com o carro e nesses 40 mil quilómetros eu gastei 1000 euros. 780 em casa e 200 e pouco na rua. Ok. Entretanto, fiz umas contas meiguinhas. Fiz umas contas meiguinhas, que era a minha Megane era motor 1500, caixa automática, a fazer 6 litros e o combustível a 1,60€. Por acaso esta semana baixou, mas já tivemos alturas em que teve a 1,80€. Yeah. Pelas contas que eu fiz, ia gastar quase 4 mil euros de combustível. Tive uma poupança de 3 mil. Os meus filhos, Só em combustível. Só em combustível. Okay. Os meus filhos, um anda na 4ª classe e o outro na 3ª, e eles perceberam. Poupei 3 mil euros em 6 meses. Pois. Que no final do ano vai dar 6 mil. Mas depois apareceram lá, tu respondestes com grande diplomacia, coisa que eu às vezes não tenho. Não tenho. Eu gosto de ter aquela malta que entra sem ser tipo a pés juntos, são céticos, mas ainda estão ali aptos para aprender. Uma pessoa consegue perceber pelo comentário. Aquela malta que é parva, pá, eu apetece também ser ainda mais parvo e responder coisas tipo... É difícil um gajo segurar. Aquele valor que tu conseguiste no carro, depois houve lá montes de malta que pensava que tinha sido tipo 47 mil euros, mas depois quando compensou, ficou praticamente ao preço de uma
Renault Megane agora. E só não pude fazer essa comparação porque a Renault Megane já não há gasóleo. Porque depois eu fiz outro vídeo com um carro do mesmo segmento, que eu não posso comparar o meu Kia Niro com um Dacia Spring ou com um Dacia Sandero, né? Tive que ir buscar um carro do mesmo segmento. E se a gente for buscar o C4, o Peugeot 2008, qualquer carro desses a combustão está acima dos 30 mil euros. O nível de equipamento que o meu tem está acima dos 30 mil euros. Agora temos uma diferença de 6 mil. Se estamos a poupar num ano 6 mil euros só em combustível, e é o que eu explico às pessoas, eu vou pagar o meu carro com a poupança. Pois. E todos os carros que eu tive no TVDE até aqui eu paguei com o meu trabalho. E este estou a pôr o meu trabalho de lado e estou a pagá-lo com a poupança. E isto foi só combustível. Exatamente. Em 6 meses. Manutenção, um Renault Megane também já tinha É, pago Isso é uma questão interessante. 600 ou 700 Mas euros. é uma questão interessante. Mas o Hyundai também não é barato. Porque o pessoal Às diz, vezes. uma revisão O Hyundai Kia, do desculpa. Kia custa 400 euros. Está bem. Então, mas quanto é que custa uma revisão de um Sandero dos 50 mil? Não faço. Custa 500 euros. Temos que ver que tudo aumentou nos concessionários. Hoje fazer uma revisão num carro a combustão num concessionário custa tanto como fazer do elétrico. É verdade, o elétrico tem o preço da mão de obra porque não leva material, não leva óleos, não leva filtro de habitáculo. E aí trago depois a Tesla aqui à conversa, porque é a única experiência que eu tenho com mais de 5 anos. Eu paguei e fiz o vídeo, foi 150 euros. Está bem que eu não fiz, 5 anos eu não fiz os teus quilómetros que tu fazes em 6 meses. Mas pronto, eu tenho aqui os miúdos que moram aqui logo ao lado e pronto, faço uma viagem ou outra, mas esquece. Foi 150 euros. A Tesla aí dá cartas para todas as marcas de elétricos. Filtro de habitáculo e uma bateria de 12 volts e agora já essas baterias já não são substituídas. Apareceu nos comentários um sujeito a dizer que tem um Kia Niro com 500 mil km, levou 2 baterias em 500 mil km. Ah, mas foi as 12 volts. Ah, ok. Levou 2 12 volts. Ele fez assim este suspense e eu fiquei assim um bocado branco. Ok. Não, mas foi 2 12 volts. 500 mil? 500 mil Em km. Portugal? Em Portugal. Isso é bom A para pessoa- ti, não é? a- Quer dizer que os 500 mil... Vai dar. Uhum. As pessoas vão à internet e metem problemas Tesla Model 3. Então, mas tu que estás satisfeito, foste lá ao Google descrever que estás satisfeito. Yeah. Só vai lá reclamar quem está insatisfeito. E quantos andam por aí que estão satisfeitos e que não dizem nada? É verdade. Eu ainda não fui a nenhum fórum dizer, olha, estou muito contente com o meu Niro. Tenho quase 50 mil km e estou muito satisfeito. Por acaso tenho a exposição no mundo TVDE e estou a postar o que tenho feito. Mas se fosse há uns anos atrás, é o meu vizinho do lado, é o meu pai. Eu noto em praticamente tudo que eu faço a review no canal, essas bicicletas, trotinetes, computadores, isso tudo, os comentários são ótimos para eu depois também perceber quais são os problemas, mas são as primeiras pessoas, olha, já vi que há este problema, porque lá está, fazem a pesquisa e a primeira coisa que as pessoas partilham, ou praticamente a única coisa, a boa experiência, pá, não partilham, está tudo a correr bem, não gostam lá de escrever, mas se houver algum problema, partilham e depois parece que o que quer que seja, carro, trotinetes, parece que tem problemas que nunca mais acabam, mas é porque as pessoas realmente só partilham. O Renault Zoe, o Hyundai Kauai também que eu tenho da mulher, há muita gente nos grupos que partilha aqueles problemas, os elementos, o valor, o líquido de refrigeração. No fundo não é problema, pronto, é um gasto que depois se vai ter que haver. Mas Eu dou este exemplo do carro a combustão. O carro a combustão tem injeção elétrica desde 1998, 99, quando começou a aparecer os motores com Monreiro. Estamos em 2025 e ainda há problemas de injeção elétrica. A gente não vamos dizer que o carro elétrico não tem problemas. Só que hoje há oficinas mais capacitadas e mais aptas para resolver os problemas mais baratas do que no concessionário. Eu tive o exemplo, tinha lá uma Fiat Doble que partiu a caixa de velocidades. Eu fui aqui à Fiat e pediram-me 3 mil euros por uma caixa de velocidades. E eu agora ia para a internet e dizia, são os grandes gamantes, querem levar 3 mil euros pela caixa de velocidades. E eu arranjei uma no Algarve, por 400 e tal, fui lá, cheguei cá, um mecânico montou, vaselina nova, pumba, e o carro ainda anda com a mesma caixa de velocidades, com 400 e tal mil. Uma célula de um carro elétrico custa 250 euros, na marca. Mas se nós formos para uma marca branca, custa 90. Já há pessoas a fazer, os rolamentos, porque é um dos comentários que aparece-me, o que ia dar problemas de rolamentos. Na primeira geração, até nesta nova geração, nem há casos disso. Mas é assim, isso é um trabalho que custa 1900 euros. O pessoal sabe quanto é que custa reparar uma bomba injetora? Quanto é que custa um depósito da AD Blue? Quanto é que custa um injetor da AD Blue? É que é assim, eu não estou a dizer que o carro elétrico é a última Coca-Cola do deserto, mas nós temos que pôr as cartas todas na mesma. O carro a combustão também dá problemas que ainda não estão resolvidos. Eu lembro-me quando o Mercedes passou a distribuição para trás, veio os mimizentes da internet, aquele motor não presta. O meu sogro teve uma com 900 mil.
com a distribuição atrás. Agora, assim, quando vêm falar connosco, que andamos na estrada e que metemos quilómetros a sérios no carro, aí, pronto. É a diferença da conversa de café para depois alguém que tenha a experiência. Pronto, exatamente. E eu já vejo muito. Um LX, baterias completas, recondicionadas já. Exatamente, recondicionados. Que a gente é assim. O meu carro avaria 4 injetores. Eu tenho 3 opções. Mando arranjar os injetores, compro injetores recondicionados ou vou à Mercedes e compro 4 injetores novos. E aí vamos contrabalancear o preço de umas coisas e das outras, não é? E no carro elétrico é igual. Agora, não sei se estás preparado para esta pergunta, mas eu tinha curiosidade porque tu estás dentro da área. Waymo, Cybertaxi, diz-te alguma coisa? Sim. Estão a vir, e em princípio é inevitável, carros completamente autónomos. Assusta-te esse futuro? Achas que vai haver mercado para as duas coisas? Por exemplo, se chega aqui, tipo, eu não confio neste carro completamente autónomo, quero um condutor físico, vai haver essa separação? O meu pensamento vai assim. Há aquela corrente que a gente ouve falar agora que é quando a inteligência artificial estiver naquele ponto rebuçado, nós vamos estar todos na praia e vai ter a inteligência artificial a trabalhar para nós. E aí eu acho que pode-se enquadrar o meu trabalho. Isso era a utopia. Isso era a utopia, exatamente. Pode haver a distopia. Exatamente. Mas eu só estou a seguir nessa corrente. E o que eu penso, e puxando a brasa à minha servidinha, é assim, quando nós temos pessoas a comer dentro do carro, pessoas que entram com os pés enlamaçados, pessoas que fazem 30 por uma linha dentro do carro... A prática. Depois é assim, quando sai de passageiro para passageiro, quem é que vai limpar aquilo? Por exemplo, uma senhora de idade, no Lumiar, que queria ir para o Alto São João. Só que pôs o destino para a Alameda não sei do quê. E a senhora depois não tinha dados móveis. E eu acho que o fator humano ainda é muito interventivo neste tipo de trabalho, em que trabalhamos também com humanos. Se tu disseres assim, Tiago, vou entregar o correio sozinho, ou vou entregar medicamentos, aí eu acho que vai ser 5 estrelas. Agora, eu pôr os meus filhos 9 e 10 anos dentro de um carro que vai daqui para a escola, não sei até quanto eu conseguia. Agora. Todos os dias. É menos uma coisa que tu tens que fazer de manhã que ocupa um bocado de tempo. Sim. Alguns países mais desenvolvidos em que a pessoa não deita, a gente vê países dessa Europa, que não deitam as garrafas de água para o chão, o lixo. Eu acredito que possa funcionar. Agora, na nossa realidade, não sei, em que motoristas têm esse problema, pessoas que querem andar com 6 pessoas dentro do carro, 5 pessoas dentro do carro, sem contar como turista. Querem trazer excesso de passageiros, como é que vai ser? Está lá uma câmarazinha, a viagem não está autorizada. Falaste aí de imensos pontos. Se não tiverem a pensar esses serviços nessa realidade caótica humana, já seja difícil fazer o simples pedido. O simples, pronto, para mim, para ti, exatamente, é simples. Exatamente. Minha mãe, se eu agora instalasse lá a aplicação do Uber, ligava-me 30 vezes. Vai para a rua Passos Manuel. Quantas ruas há com o Passos Manuel? Exato. Chegava lá, tipo, tem Odivelas. Está aqui o coisa a dizer para eu sair do carro, não há aqui nada. E depois, olha, cheguei dentro de um carro, está aqui com um saco de pipocas ou com uma mala de outra pessoa. Ou quando se esquecem do telemóvel dentro do carro e depois vê o outro passageiro. Há um bocado de falar de histórias caricatas, eu tive uma que esta foi o ex-libris de todas. Eu apanho um passageiro ali no Monte da Caparica e eu reparei que o senhor entrou com um chapéu de chuva. Entretanto, o senhor saiu e entrou uma senhora. E eu reparei, quando ela saiu, estava a chover muito, ela abriu o chapéu de chuva e saiu. O senhor ligou-me, oi, Sr. Tiago, eu deixei o meu chapéu de chuva dentro do carro, que eu virei para trás, porque não está chapéu nenhum. Depois quando me lembro, a outra senhora estava aqui o chapéu de chuva aqui tão jeitoso. Saiu com o chapéu com a passageira antes. É um serviço extra. É um serviço extra, até oferecem o chapéu de chuva e tudo. Isto é Uber Premium. É motorista privado, Que conselhos é que darias a quem está a pensar avançar para... Um motorista de DVD hoje, sem experiência, acaba por ser uma vida complicada. Mas é assim, não ter trabalho é complicado. Ganhar o ordenado mínimo é complicado. E é o que eu digo muitas vezes no meu Instagram. Os meus filhos não querem saber se eu trabalho 10 horas, se eu trabalho 8. Eu tenho que prover a situação financeira da minha família. E então o conselho que eu dou é a pessoa começar com um passo cada vez. Primeiro trabalhar à comissão, depois aluguer e aí sim fazer o investimento e começar a trabalhar por conta dele. Sendo que um motorista da Uber ou TVDE, é uma profissão que requer muitas horas na rua e, apesar desse ser o meu trabalho na internet, a maneira como nós fazemos na internet tem a ver com a experiência que nós temos dos anos que cá andamos. Então dizer, o Tiago, imagina, faz 150 euros em 8 horas. Não é a realidade de Lisboa e não é a realidade de um motorista TVDE que começa agora. Isto a gente começa por metas de 100, depois passa para 110, depois para 120, para 150 e depois começa todos os dias a conseguir fazer aquela e depois temos que estar cientes que um dia
vão-nos bater no carro e eu vou ficar uma semana em casa sem trabalhar, o carro vai avariar. Pois. E então é assim, a gente tem que ter, é assim, não, é uma profissão que dá para ganhar dinheiro ainda, mas tem que se pôr os prós e os contras, porque estamos desprotegidos. É uma profissão que está desprotegida. E em tão pouco tu disseste aí tantos conselhos. Por exemplo, vão à minha página de Instagram, fez 800 euros numa semana. Ok. E eu sei que é apelativo para uma pessoa que ganha isso no mês. Mas depois a pessoa tem que comprar o carro, tem que pagar a segurança social. Depois as contas que eu faço, muitas pessoas vêm ter comigo. Mas tu ganhas 800, 900, 1000, mas tens o subsídio de Natal, tens o subsídio de férias. Aqui não há nada. 2021 partiu o tendão daquilo. Fiquei 6 meses sem trabalhar. E o que é que eu recebia da segurança social? Não dava para pagar as minhas despesas. Porque eu tenho o carro, as coisas, os seguros da empresa, as coisas às costas. E aí a pessoa tem que pensar que é assim, quando se mete no negócio, tem que o fazer crescer para ele ficar sustentável, porque só depender de nós é um risco muito grande. Se tu fizeres 150 euros, se andares com um carro a combustão, gastas 30 euros de gasóleo. Se tiveres um carro elétrico, vais gastar 4 a 5 euros. São 20 euros por dia. Se trabalhar 26 dias, a 20 euros, paga o carro, o seguro. Fica a dica. Já também não pode ensinar tudo. Última pergunta. Se agora tu viesses de Lisboa, fosse um passageiro Uber, que tipo de passageiro Uber serias? Não, eu era o que falava. Deixavas-o descansar ou não? Não. Eu falava, está contente. Yeah. E Eu escrevi esta pergunta, mas agora o pouco que eu já conheço, já sabia que... E se a pessoa dissesse que estava mal, eu ia dizer, segue o TVD do Tuga que ele vai te ajudar. E façam isso. Tiago, olha, obrigadão. Foi um prazer. Não sei como é que este vídeo vai ficar, se vai ficar muito grande. Costumo ver Deixa isto lá em ver. casa e eu estou a ver o 5 vídeo. minutos. Aqui o estúdio, a confusão, assim, sempre as coisas todas espalhadas, oficina, isto tudo aqui. Não, foi Às vezes arrumo, agora como tu vieste cá, acho que Não. isto é o estúdio aqui, tipo, no máximo de limpeza, acho eu. Acho que foi interessante, espero que tenham gostado deste vídeo. É um assunto que já há muitos anos eu, por acaso, tinha curiosidade, já tinha visto assim algumas partilhas de histórias, de Instagrams, vídeos de YouTube. Mais uma vez, obrigado por ter visto. Assim, espero que tenham gostado. Like, subscreve, se quiser, e vemos no próximo vídeo. Vou tirar aqui uma fotografia contigo que é gostar. Tira, peraí. Ok, turn on the light.